Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Apoio Coopervaz, cultivando conexões. Realização Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Midiar, comunicação e marketing. Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Produtor e produtora de café, estamos aqui em mais um Café na Pauta com o nosso amigo. Tiraram o meu amigo daqui, rapaz? Tiraram o meu amigo daqui. Cadê o Jones? Zé, cadê o Jones? Fábio, cadê o Jones? Levaram o Jones, Rafael. Levaram o Jones. Mas vamos assim mesmo. O Jones está com a gente, mas está em uma outra etapa do programa. E aqui está o Leandro Costa para fazer para vocês aí, ou para trazer para vocês o programa Café na Pauta. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Rafael Pompei. Ele é um produtor, ele é ali da região de Cambuquira, Mantiqueira de Minas, e vamos trocar uma ideia aqui sobre o mercado de café. É muito interessante nós falarmos um pouquinho deste momento que o Rafael está aqui com a gente, porque foi por um acaso. Aconteceu que nós estávamos conversando e eu descobri que esse cara que está aqui na minha frente conhece muito de mercado de café. Falei, não, tem que levar esse rapaz lá para o Café na Pauta, pô. Esse rapaz vai contribuir demais para nós. Seja muito bem-vindo, Rafael. É um prazer ter você aqui com a gente. Mais um episódio Café na Pauta. O grande objetivo nosso aqui é agregar valor para o produtor rural e o nosso grande tema é café. E aí a gente fala de tudo sobre café, né? A gente fala de tudo, fala de mercado, fala de lavoura, fala de clima, fala de... Enfim, 3 pontinhos. O assunto é muito amplo. E é um prazerzão te receber, agradecer você pelo convite, né? Ter aceito esse convite nosso, né? Vim brilhantar aqui esse episódio nosso, tá bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Leandro, eu que tenho que agradecer pelo convite e não teria como faltar, né? Que bom aí, então, ó, que responsabilidade, tá vendo? E eu fiquei sabendo que o Rafael já assistiu todos os nossos episódios, viu? Então fiquem ligados aí, produtores e produtoras que estão perdendo a oportunidade de agregar valor ao seu negócio. Venha, compartilhe, nós temos aí personalidades importantes, personalidades que estarão aqui para agregar para o nosso negócio chamado café. Rafael, conta um pouquinho de você. Vamos falar um pouquinho de quem que é o Rafael, como que você chegou no mercado, ou melhor, como que você chegou na cafeicultura, né? Conta um pouquinho da sua história aí para nós. Então, Leandro, eu trabalho com café há 5 anos, nós passamos por uma sucessão familiar recente e quando nos vimos nós tínhamos um desafio que era uma fazenda de café. Isso acontece com muitos, né, cara? E foi uma sucessão não tão planejada, né? Então a gente encontrou muita dificuldade no começo e ainda temos algumas dificuldades, mas estamos superando. Bacana. E como que, na verdade, como que você se deparou com a atividade cafeeira, né? Porque em um primeiro momento eu acredito que deve assustar bastante, né? E o que veio na sua cabeça quando você recebeu ali essa sucessão? E agora? Quem que te apoiou? Como que você buscou aí o socorro no mercado para atuar nesse segmento? Porque eu acredito que você não conhecia nada ou conhecia alguma coisa. Leandro, eu conhecia muito pouco. Meu pai era engenheiro agrônomo, mas nunca tive proximidade com a cafeicultura, né? E realmente no começo, eu até brinco, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu não tivesse entrado nesse negócio. É desafiador. É desafiador. Né, eu tive um apoio muito importante do Ronaldo Vilas Boas, que é o nosso agrônomo, que Perfeito. Vem desde o início. Ronaldo é campeão, né? Ronaldo é um baita de um profissional. Um abração, Ronaldo, que nos escuta aí. Um abraço pro Ronaldo. E tem uma gratidão muito grande por ele, porque se não fosse ele, nós não teríamos chegado onde nós estamos hoje. E assim, encontramos uma dificuldade enorme, né? Porque nós nos deparamos com lavouras antigas,
As mais novas tinham 15 anos de idade e outras com mais de 50, 60 anos de idade. Naquele espaçamento antigo, né, de 4 por 1,20, né? Então nós tínhamos um problema inicial assim de falta de pé de café, né? Por hectare. Por hectare. Então nós tínhamos ali um custo relativamente alto, né, devido à quantidade baixa de pés, né? E, portanto, uma produção baixa, né? Então, quando você calculava ali a relação entre custo e produtividade, estava desbalanceado. Perfeito. Então, isso me obrigou, né? Não tinha outra oportunidade, não tinha outro caminho a não ser tentar vender melhor esse café, porque o desafio já estava colocado. Você, pelo que você está falando, você já tinha recebido uma fazenda em produção. A produção não era aquela oitava maravilha do mundo, né? Sim. E você tinha que tentar compensar isso de outras na formas. Comercialização. Isso, exatamente, de outras formas, porque... Será que o produtor que nos escuta já passou por algo parecido com isso? Eu tenho quase certeza, ou melhor, tenho certeza que muitos que estão escutando aí estão, na verdade, fazendo um paralelo da vida deles com a vida sua, né? Olha, eu acredito que sim, viu? Acho que hoje eu sei que é uma realidade muito comum, né? Muito comum. Bom, a gente tinha um desafio grande que era renovar essas lavouras, mas isso tem um tempo, né? Então a gente fala aí de uma lavoura produzindo uma carga ok com uns 3 anos e meio, vamos dizer assim. E eu não tinha esse tempo, né? A fazenda estava muito alavancada, eu tinha já compromissos financeiros, então eu não tinha como esperar esse tempo. Iniciamos um projeto de renovação dessas lavouras, fizemos todos os tratos culturais, começamos a trabalhar com o manejo de mato de maneira diferente, enfim. Fomos buscar o que dava no manejo. Mas a gente sabia que isso não era o suficiente, né? Porque isso demoraria tempo. Então, o lado comercial, vamos chamar assim, né, da venda do café foi muito importante, porque logo eu entendi que esse era o caminho que poderia também me ajudar a chegar onde nós queríamos, né? Então, um dos pontos da comercialização é o entendimento, né, que o produtor tem que ter sobre o café, né, sobre o que ele produz. E vocês fizeram isso? Isso. Nessa altura do campeonato, só te interrompendo, você já tinha uma ideia do que você produzia, do que a fazenda te entregava em termos de qualidade, de grão? Isso foi um processo, né? Primeiro nós sabíamos a quantidade que a gente produzia e depois nós fomos entender o que nós produzíamos, em termos de qualidade, na questão própria física do café. E aí, aquela coisa, né, Leandro? Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Então, o Senar, por exemplo, foi um grande parceiro, porque oferecia os cursos de maneira gratuita através dos sindicatos. E nós pudemos fazer vários cursos. Então, nós fizemos de classificação, degustação, cafés especiais, torra. Então, foi assim, inúmeros cursos que nós fizemos. Então, à medida que foram sendo colocadas os desafios, os obstáculos, vocês foram procurando se qualificar. Exatamente. Tentando entender a atividade. Entender a atividade, porque o café, assim como outras commodities, né, não somos nós produtores que colocamos o preço. Exato. Isso que tem que ficar muito claro. Né? Não é igual uma empresa, uma indústria, por exemplo, que você tem um custo de produção, bota a sua margem de lucro e é o preço. Né? Exatamente. Então o café tem essa particularidade. Então nós vamos entender primeiro o que nós produzimos. Tem um potencial para cafés especiais, para a gente buscar um ágio em cima desse café. A questão física, e é interessante que a partir do física do café, elas nos mostra o manejo. Então, o que nós estamos errando aqui, que está tendo mais café verde, uma quebra maior, grãos xoxos, o que está acontecendo, né? É um termômetro ali, né? Então, tudo isso, de maneira holística, vamos dizer assim, integrava assim, a gestão, né? E é uma coisa muito importante. Aí depois, Leandro, com mais tempo, né? Uma vez que nós conseguimos mapear a fazenda, né? Fomos entendendo, né? Mapeando a fazenda de maneira, né? Entendendo qual talhão tinha mais potencial, qual que bebia melhor, né? Isso para a gente também organizar a nossa colheita e tudo mais. E depois foi o passo de encontrar outros compradores, né? Então, novos parceiros para essa nova realidade.
uma vez que nós começamos a entender de fato o que era o nosso café, e realmente foi uma surpresa boa, né? Hoje a fazenda Dona Luísa, ela produz cafés especiais e com certa facilidade. Nossa região é muito abençoada. A região ela é muito abençoada, ela é muito boa, né? Você está aqui, que altitude? Olha, a fazenda está entre 950 e 1020, assim. 950, 1020, Isso. Bacana. E uma face legal, né? Eu conheço a propriedade de vocês ali, já passei pela rodovia, já deu para situar ali a face da propriedade. Sim, Cambuquira tem um clima muito ameno, né? Um clima muito sem muitos extremos, né? Isso facilita muito, né, para a qualidade, né? E Rafael, dentro deste contexto aí, dentro destes 2 anos que se passaram, né? Vocês tentando entender a propriedade, entender, na verdade, inclusive a aptidão da propriedade. Exatamente. Porque pode ser uma surpresa, né? Às vezes você quer, na verdade, se inserir no segmento de café, que é o caso do especial, mas muitas vezes a própria propriedade muitas vezes não tem aptidão, não é verdade? Não é o caso de vocês, mas poderia ter acontecido, né? Aonde entra essa aproximação com o mercado, né? Porque eu achei muito bacana nas conversas que nós tivemos, assim, a facilidade que você transita no conceito. Entendi. Né? No conceito do funcionamento do mercado. Então eu queria que você respondesse essa pergunta em 2 partes, né? O momento que você fala, poxa, eu preciso entender mais do mercado de café. Eu preciso entender quais são as personalidades, né? Como que elas se interagem, como que esse mercado funciona, como que o meu produto ele é precificado. Perfeito. Perfeito? E o que você fez a partir disso, né? Que te criou trouxe essa facilidade para você, né? De transacionar. E a importância, né? É importante o produtor conhecer? Não é? Faz sentido? Fez diferença no dia a dia da sua atividade? Não fez? Vamos bater um papo sobre isso aí. Leandro, é tão importante quanto adubar um café. Eu não sei pensar a gestão da fazenda sem essa parte do mercado, né? E é importante a gente desmistificar o mercado para o produtor, né? E eu me coloco como produtor, né? Como sou. O mercado somos todos nós, né? Somos todos nós. O produtor, o corretor, a cooperativa, o exportador, as grandes torrefações, enfim, todos nós estamos dentro, né, do mercado. Uma vez eu acho que eu entendi isso, ficou mais fácil de me posicionar dentro desse lugar, né, dentro do mercado. Claro, aí foram mais 2 anos de estudo. Não é fácil. O caminho é longo, produtor. O caminho é longo. É longo. Você sabe disso, né? É longo. E é difícil, assim, são uma nova terminologia, é um novo entendimento, uma nova visão sobre o negócio, porque a gente trata fazendo como um negócio, né? Uhum. E de maneira bem profissional também. Então, é uma outra linguagem. Então, foi complicado no começo, né? Demorou muito tempo. Muita coisa que eu fui aprendendo não fazia o menor sentido para mim no início. Mas eu achei interessante da nossa fala, né? De uma fala que vem antes dos... Ou melhor, fala de bastidores, né? Sim. Nas falas de bastidores que eu tive com você, e quem tem a conversa com você... parece que está conversando com um corretor de bolsa de valores, né? Então, assim, você, na verdade, consegue transitar neste meio, você usa de terminologias, e eu cheguei à conclusão, né, um consenso de que, para isso, você, de fato, estudou. Né? Você foi atrás de informação, e essa é uma informação que ela extrapola a maioria das informações que a maioria dos produtores procuram, né? Sim. Porque geralmente o produtor faz que tipo de pergunta, né? No meu caso, que eu estou no mercado, recebo que tipo de pergunta? Olha, quanto que nós vamos produzir? Né? Olha, quanto que o mundo está consumindo? Quanto que o Brasil vai consumir? Como que estão os estoques? Né? Como é que está a questão do clima? Né? Vai fazer frio? Não vai fazer frio? Será que nós vamos ter chuva? Né, lá em setembro, outubro, por conta da florada. Então, essas geralmente são as perguntas, né, que a gente recebe de quem produz café, de quem está no segmento. Né? E conversando com você, eu percebi que você acessou um outro mundo, né, tá certo? Que é aquele mundo que muitas vezes, muitas pessoas não sabem nem que existe, né? Que é o mundo financeiro do café. Eu mesmo não sabia que ele existia, que né? Legal. Normalmente o produtor, né, e
faz assim, qual o preço do dia ali, precisa vender, vende e não tem uma estratégia de comercialização em relação ao mercado em si, né? Ou para ser mais exato, sobre a Bolsa de Nova York, né? Mas voltando à sua pergunta ali, eu fui estudar bastante, eu fiz uma especialização, um MBA na Exalc em agronegócio. Esse foi o primeiro passo. Fui entender as cadeias produtivas, né, não só do café, mas de fertilizante, de outras culturas também, com soja, boi, milho. Fui entender essa dinâmica. Depois eu comecei a me especializar de fato com bolsa, né, com o mercado da Bolsa de Valores. E fui entender o básico, né? Fui entender o que é suporte, o que é resistência, o que é uma média móvel, né? Um MACD, índice de força relativa, enfim. Fui entender as ferramentas que nós tínhamos à disposição para entender, né? Ou tentar entender a dinâmica que ocorre dentro do gráfico. Porque o mercado ele age de duas formas, né? Como você bem colocou vários exemplos aí, existe a parte fundamentalista, né? Vamos chegar aqui, são os fundamentos, né, que são essas notícias, vamos dizer assim, né? Então, vai ter geada, não vai chover, não vai, tem estoque, não tem estoque, como você bem colocou. E o outro ponto é a parte do gráfico. Eu entendi que o gráfico ele é como se fosse o acelerador do carro, né? Primeiro acontece no gráfico, depois vem uma notícia para justificar. Normalmente é assim que acontece, ou pelo menos é dessa maneira que eu entendo. Então, não é uma previsão, não é uma coisa assertiva, ela é extremamente subjetiva. Né? Tem gente que brinca até que o gráfico é uma coisa até esotérica, né? Que não tem muita precisão, mas existe sim, ao meu ver, uma dinâmica e ela, pelo menos o mercado de café, ele segue bem as regras dos gráficos, sabe? Eu acredito que a própria liquidez do mercado, né? O fato de ter muitos participantes, né, Rafael? Acho que isso aí permite essa correlação, não é isso? Permite, eu acredito que sim. O café tem uma liquidez fantástica. Acho que é o grande trunfo do café é a liquidez, né? Exato. Então foi um caminho longo nesse sentido. Então, mas o que é muito importante também, Leandro, para eu poder estudar, estar mais fora, né, da fazenda, porque não dá fazer isso dentro da fazenda, né? Exato, Então existe a fazenda da porteira para dentro que a gente diz, exato, né? E a porteira para fora. Exato. Então assim, eu fui investindo muito nos meus colaboradores, fui investindo muito nesses profissionais que estavam me ajudando. Isso é contínuo, né? Agora mesmo a gente acabou de entrar no projeto do Educampo agora. Então assim, isso é contínuo, essa evolução. Então, quando a gente preparou os funcionários e entenderam qual que era o projeto, o que nós queríamos alcançar, então isso me possibilitou estar, vamos dizer assim, mais ausente ali da fazenda, né? E pôde facilitar que eu estudasse, né? Permitir que eu estudasse, né? Bacana. Então, eu faço essa ponte sempre. Então, claro, tem a gestão ali do dia a dia, o operacional, né? Mas eu consegui terceirizar muito isso para os funcionários. Olha que legal, produtor. Olha o bacana que o Rafael está trazendo para nós. Ele está nos falando aqui que primeiro ele cuidou da governança. Exato. Né, Rafael? Não, sem dúvida. Vamos entender o negócio, vamos entender quem é a fazenda, entender o que a fazenda está produzindo, habilitar as pessoas ali para trabalhar, mas também habilitar para tomar decisão. Perfeito. Já vislumbrando que não 100% do tempo você estaria ali. Exato. Né? Olha que bacana, olha que lição. Eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho certeza que muitos produtores já entenderam isso, já seguem o negócio nessa pegada, né? De criar governança para o negócio rodar sozinho. Perfeito? Para que de fato você comece a cuidar de tendências, né? Sim. E não fique ali dentro cuidando só das pendências. Exatamente, né? porque assim, eu acho que pela minha trajetória, né, Leandro, me facilitou fazer esse movimento, porque eu não venho de uma família tradicional do café, né? Então, eu sempre tive esse olhar mais empreendedor. Então, não sou eu que vou operar um trator, não sou eu que vou operar ali, fazer o operacional mesmo, de fato. Isso acontecer. Né? Isso acontecer, né? Que eu caí ali, né? Como se diz, eu caí de paraquedas, né, nesse lugar. Então, para mim foi muito fácil fazer isso. Então, eu fui cuidar das pessoas que estavam comigo. Então, ter o cuidado, né, de explicar para elas o porquê que a gente faz aquelas coisas daquela maneira, mostrar que aquilo é um projeto, cada passo leva ao passo seguinte, e que elas entenderam também que o crescimento da fazenda também coincide com o crescimento delas, né?
seja financeiro ou como profissional, né? Legal isso aí. E vocês comunicam isso ao funcionário? 100%. 100%, o tempo né? todo. O tempo todo. Que bacana. E o mesmo preparo que eu tive, eu também ofereço para os meus funcionários. Então, pelo menos 2, 3 cursos por ano eles fazem, assim. Justamente para ter autonomia, né? E ter Exatamente. segurança nas decisões que eles precisam tomar, né, Rafael? Com certeza. A gente fala assim, claro, né? O custo de um... Às vezes a gente pode cair no erro de achar que um bom profissional é caro. Caro é você ter um péssimo profissional. Teve né? uma ocasião que eu escutei que o caro é aquilo que não dá certo, ou aquilo que não funciona. É isso. Então, Caro é o que não funciona, viu? Então eu tive muito cuidado com isso, né? Porque eu já entendia que eu precisava. Uma coisa é fato, Leandro, só o produtor, né? Eu estou falando de qualquer produtor, seja ele familiar, seja médio, grande. Independente da atividade também. Independente da atividade. O produtor ele tem que entender, né, ter claro na mente dele que só ele pode criar a estratégia que ele quer. Só ele vislumbra aonde ele quer chegar. Isso é forte. Isso ele não pode delegar a ninguém. Isso ele tem que ter em mãos. Né? Ter na mão e ter isso muito claro. E aí criar caminhos, né? Encontrar uma forma de se tornar uma realidade. Né? E vem cá, Rafael, nesse lance de você encontrar o seu caminho, né? De você buscar de fato aí conhecimento, depois que você fez ali esse papel da governança, de criar a governança, agora vamos lá, eu preciso, na verdade, cuidar daquilo que vai ser o negócio daqui para frente, né? Sim. Então você saiu, você buscou conhecimento. Atualmente, né, quando você precisa tomar uma decisão no mercado de café, ou fazer uma venda no mercado físico, ou fazer uma venda de café futuro, fazer um barter, né? Estas lições que você recebeu, né, das escolas que você estudou, que você frequentou, né, dos cursos que você frequentou, Sim. praticamente elas te ajudam? Leandro, me ajuda todos os dias. Não, todos os dias. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muita gente acha que é só teoria, né? Não é. Não é verdade? Não é. Muitos vão falar assim, mas a prática é totalmente diferente da teoria. E aí, o que você falaria para o nosso produtor? Não é. A teoria, ela tá... É claro, a teoria só na teoria não move nada. Exatamente. Né? Claro. Mas ela tem uma conexão, sim, com a realidade, né, que o produtor tem. E para mim isso é quase assim automático, né? Então, eu não sei, eu acho que é em tudo. Tudo que eu faço é pensando de maneira estratégica, né, e com o mercado. Eu acho que o importante, Leandro, é você como nós estávamos falando, nós não colocamos o preço. Nós somos formiguinhas perto do montante financeiro desse mercado. Eu acho que essa fala sua é muito bacana, ela precisa ser até reforçada, né? Nós somos produtores de commodities, né? Temos lá uma segmentação de cafés especiais, tudo bem, mas vamos lá, o grande volume, nós estamos falando de commodities. Sim. Né? Quem coloca o preço é o mercado, né? Sim. Então, como que você dribla esse mercado? É conhecendo. Conhecendo. E assim, nós não vamos mudar esse mercado. O mercado... Show! O mercado... Reforça isso para nós. O Rafael vai reforçar isso para nós. Fala de novo aí, Rafael. Nós não vamos mudar esse mercado. Exatamente. Porque né? muita gente fica sonhando com isso. Não, o mercado ele tem vida própria. Exatamente. Né? O mercado tem vida própria. E não leva desaforo. Exatamente, é isso aí. Então, o que cabe a nós fazer? Se posicionar da melhor maneira possível nesse mercado. Né? Então, aí a formação, a informação, ela vem de encontro com isso. Então, por exemplo, hoje eu vou... Nossa, é em tudo. Não necessariamente sobre o café, mas vamos falar assim, compras, né? Porque uma das formas de você ter uma margem de lucro maior é você comprando melhor os seus insumos. Então, fertilizante, né? Eu estudo toda a cadeia do fertilizante, entendendo qual que é a média histórica dos preços, onde ela fica, normalmente... Olha aí, galera, olha o detalhe da informação. Normalmente é no mês de junho que isso acontece, que tem toda uma lógica nisso, porque o gás natural, que é muito consumido na Europa agora no inverno, né? Ele tem um subproduto, digamos assim, que é o nitrato. Então, quando nós temos invernos rigorosos e um consumo maior de gás, nós temos mais nitrato disponível. Coincide também com o fim já dos plantios nos Estados Unidos. Então, tem que ter uma lógica para que esse preço chegue em junho num preço menor. É um momento que está todo mundo fora do mercado, vamos dizer assim, e carregado.
né? Então, isso é uma coisa importante também de entender. Que vai impactar diretamente na sua composição de preço, né? É 100%. Olha, esse ano mesmo, eu tive uma diferença de mais ou menos R$800 por tonelada de diferença. Se eu deixar para comprar ali, quando todo mundo vai comprar, né? Agosto, setembro, ali, mais setembro. Gente, nós estamos falando aqui de informação. Isso aqui que ele está falando de R$800, isso aqui não é desconto. Não. Isso aqui é fruto de uma informação que ele está atrás. Exato. Olha que bacana. Eu acho que o foco é esse, é como nós vamos se posicionar. Então eu me posiciono aonde é bom para mim, né? E para o negócio. E você falou uma coisa, Rafael, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, eu falo sempre isso para os meus alunos da faculdade. Olha, tomador de preço, né? A única variável que você tem que cuidar é o custo. É o custo. Preço é igual, ou melhor, preço menos o custo total é igual ao lucro. Isso. O preço quem dá é o mercado, o custo é teu, o lucro é uma consequência, né? Exato. Então você conhecer, na verdade, como que se comporta o mercado de café, e você, na verdade, conhecer ou buscar conhecer como se comporta o preço das principais ou dos principais elementos que você utiliza na produção, é fundamental para você sobreviver, ué. É fundamental e não é difícil, sabe, Leandro? Hoje nós temos muita informação gratuita, disponível, né? Tem grupos de WhatsApp, né? Assim, tem muita coisa ali que não é de fontes seguras, né? Tem que tomar cuidado com as fontes, né? Tem que tomar cuidado com as fontes, mas você tem, né? Muitas empresas aí, sites, né? Que colocam relatórios muito bons ali, fidedignos ali com a realidade. Você colocou uma coisa nessa fala sua que me chamou a atenção para uma pergunta. Você disse que fez alguns cursos, né? Em algumas instituições conhecidas no Brasil. E para aquele produtor que não tem condições de sair da propriedade ainda, não está naquela fase de ter a governança ali amadurecida, pronto para sair, né? Ou não tem para quem delegar, porque pode ter acontecido. Mas assim, é um cara que também precisa de buscar informação. Perfeito. Né? Como é que esse cara faz, Rafael? Leandro, assim, vamos pensar naquele produtor que a mão de obra é familiar. Bacana. Pequeno produtor, né? Às vezes nem tão pequeno, né? Mas familiar. É como eu te falei lá no início, ninguém vai sozinho em lugar nenhum, a verdade é essa, ninguém vai longe sozinho, sabe? Então, eu acho que os grandes parceiros que nós temos disponível hoje, tem o Senar, né, tem o próprio Educampo, tem o projeto da Tag Mais, assim, tem muitos projetos que alguns são gratuitos, outros são pagos, mas que trazem um conhecimento. Muita coisa online, Muita coisa online. Muita coisa online. Eu acho que o próprio Senar, junto com a FAENG, tem uma infinidade de cursos online. Né? Se você entrar gratuitos. O cidadão faz curso, passa a conhecer de mercado, passa a conseguir fazer leitura de gráfico lá da casa dele. Né? E melhor, lá da fazenda dele. Né? Porque hoje a internet está na fazenda. Lugar, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Assim, né? Tem empresas sérias, né? No caso do Senar, né, eles já têm essa visão de que o produtor é uma linguagem menos acadêmica, né, mais relacionada ao dia a dia. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças. Claro que conforme você vai, vamos dizer assim, evoluindo nos estudos, você vai querendo mais, vai ficando mais complicadinho mesmo. Né? E assim, você falou uma outra coisa que é um gancho aí para uma outra pergunta. Porque tem muitos produtores que gostam de produzir. Sim. Né? Mas se for para pegar e para estudar mercado, ele não vai ter muita paciência para isso, né? A gente percebe que você gosta, é aí que eu quero chegar, né? Muitos produtores não terão muita paciência para isso, né? Sim. E aí, o que é a saída para esse cara, Rafael? Acho que não é para todo mundo mesmo, eu acho, sabe? Se fosse, acho que teriam, né, já bastante gente falando sobre isso em todos os lugares. Exato. E a gente vê que é uma coisa meio restrita ainda assim, mas não pela informação. A informação está lá. Está acessível. Está acessível. Mas talvez tenha essas dificuldades mesmo, né? Eu gosto, sou apaixonado nisso. Gosto. Não tem dia que eu não abro o Não tem um dia que você não acompanha, né? Não acompanho. Você deve fazer igual eu, né? A primeira coisa que você faz quando você acorda é abrir ali o site ali da bolsa ali. View, investe lá para ver como é que deixa eu ver como é que a bolsa está chegando hoje, né? Exatamente, é assim mesmo, sabe? Então, o que eu acho importante, né, para o produtor e que é fácil o acesso é buscar parcerias. Então, por exemplo, tem vocês, por exemplo, na Coopervas, né, que já tem uma caminhada nesse sentido de entendimento do mercado, que pode dar alguma orientação ou indicar materiais, né?
conversar, né? Acho que o conversar é o mais importante, né? Desmistificar que isso é um bicho de 7 cabeças, né? E começar a falar, né? Você vai se familiarizando com os termos, com como o mercado ele funciona, e você vai ali se encontrando. Né? Inclusive, né, Rafael, assim, quem está dentro do mercado precisa tirar muita opinião com os outros, né? Eu vejo muito isso. Tem. Né? Sempre tem o vizinho falou, com o compadre fez lá. Exatamente. É assim mesmo. E assim, isso vai formando a opinião da gente, né? Muitas vezes a gente está tão convicto sobre um movimento de mercado, né? E eu tenho esse costume. Quando eu estou muito convicto a respeito do movimento de mercado, né? Vamos falar aí de médio prazo, né? Longo prazo. Uma coisa que eu procuro fazer, até para entender se aquele entendimento sobre aquele momento do mercado é verdadeiro ou não, é tentar alguém que esteja, na verdade, com uma opinião totalmente contrária da minha. Para tentar balizar, né? Porque assim, quando você encontra uma pessoa que tem uma opinião totalmente diferente da sua, você tem condições de avaliar se ele está utilizando ali de argumentos fundamentados, e aí você começa a questionar o seu próprio entendimento. Sim. Poxa, eu não tinha olhado por esse ângulo, eu não tinha pensado nisso, né? Isso é importante. Porque são muitas variáveis. Muitas, né? Infinitas variáveis, né? Ô, Leandro, é muito, muito real isso. Eu faço a mesma coisa. Porque a gente cai, principalmente quando a gente vai olhar gráfico, através das ferramentas que nós temos, se você não tomar cuidado, você constrói um gráfico que como é assim? Vai te mostrar o que você quer ver. Exatamente. E aí você cai no erro, né? Então, assim, tem que ter, assim, quando a gente fala assim, conversar, né? É buscá-lo, né? Pessoas que trabalham com isso. Buscar referência. Não é o que eu acho. Assim, eu acho que vai em R$3.000 o saco de café. Com base no quê? Pode ter sentido. Né? Com base no quê, né? Exato. A gente precisa ter... Porque, assim, é o nosso ganha-pão, né? É a renda familiar, né? Então, não é loteria, né? Não tem como correr esse risco. E a decisão, ela ficou muito cara, né? O erro... por uma decisão, ela ficou muito cara. Não, pode tirar você do negócio. Um lema que eu carrego nessa temporada minha no mercado, nesses anos que eu venho atuando nesse mercado, é isto. Na verdade, não ter cabeça dura. Tá sempre com a cabeça aberta, né, para novos conhecimentos, receber as pessoas, escutar de fato as pessoas, tenta entender o que a pessoa está falando para você, e tenta ver se faz sentido, né, o que a pessoa está falando. É claro que o sentido vai estar muito relacionado aos conceitos que você carrega também. Por isso, viu, pessoal, que é importante estudar. Sim. Né? Porque você entra numa conversa com uma pessoa, a pessoa coloca informações para você. Se você não tiver conhecimento nenhum de causa, você vai tomar tudo aquilo como verdade. Agora, se você tem conhecimento de causa, você pode questionar. E até para fazer pergunta fica mais fácil. E tem outra coisa também, né, Leandro? Cada produtor e sua propriedade tem particularidades. O que serve para a fazenda da Ana Luísa não necessariamente vai servir para outro produtor. Com certeza não vai servir. Porque, por exemplo, no nosso caso, como eu te falei, nós estávamos muito alavancados, então tinha compromissos financeiros. Então, eu não tinha muita margem para erro. Então a gente tinha que trabalhar no mais seguro possível. E aí entra aí muitas ferramentas que nós vamos estudar, que é a questão do mercado futuro, seja ele de várias formas, né? Nós temos venda a termo, o próprio mercado futuro em bolsa, o mercado de opções, enfim, nós vamos estudar isso, entender, para a gente fazer uma gestão do risco de preço. Porque o produtor é um grande tomador de risco, né? É risco climático, é risco de preço, é risco de tudo. Né? Inclusive, quando você toma a decisão da venda, você assumiu um outro risco. Outro risco. É aquilo que você abandonou, né? Exatamente. Então, tem que pensar muito bem em cada um. Né? Então, cada fazenda vai demandar uma estratégia diferente em relação ao mercado, um posicionamento diferente dentro do mercado. O que eu posso falar do que nós fizemos foi entender qual o tamanho do risco que nós tínhamos, ele era grande, né? Nós estávamos muito, muito expostos, nós não tínhamos margem para errar, então nós trabalhamos principalmente com o mercado a termo, que para nós no início foi o mais
próximo ali da gente começar a acessar esse mercado. Deu uma visibilidade, né? Deu uma visibilidade e com segurança, né? Sempre procurando parceiros ali, cooperativas que tem, né, um trabalho sério. Ou seja, vocês chegaram naquela situação, né, Rafael, de ou a gente faz isso ou a gente sai da atividade. Vai sair da atividade. Eu vou te dar um fato real. Esse ano eu ia terminar com um déficit assim, gigantesco. Isso falando se o café tivesse a R$900. Okay. Hoje o café está a 2.500, muito bem, mas se não tivesse? E se não tivesse? Eu estaria... É a pergunta que o produtor tem que se fazer, né? Provavelmente eu estaria ou muito mais endividado ou fora do mercado, né? Isso então, assim, vamos correr o risco? Não, né? Não dá. Então, assim, aí respondendo mais diretamente assim, o tema de hoje, né? É importantíssimo, principalmente para a gestão de risco, de preço. Essa fala sua, ela é bacana, sabe por quê? Porque muitos olham para o mercado de café, acabam enxergando algumas oportunidades, né? Oportunidade de um barter, né? Vai fazer uma troca em mercadoria, em insumos, em produto, em investimento, e vai pagar em café, vai fazer um mercado futuro, né? E muitas vezes esses produtores acabam tendo muitas vezes um entendimento errado, porque ele acha que aquela ferramenta tem que entregar para ele o melhor preço daquele ano, o melhor preço daquele ciclo, né? E você trouxe uma informação muito bacana, né? Que é o quê? Você vai usar a ferramenta para gerenciar o seu risco. Meu risco. Para diminuir sua exposição. Exatamente. Leandro, assim, a gente foi aprendendo que o que importava para a gente não era o preço, mas sim nossa margem de lucro. Então a gente não olha preço mais, assim. Lucro, né? não quebra ninguém, né, Rafael? Lucro nunca quebrou ninguém. Exatamente. Né? Então eu olho a margem de lucro. Então o café está com preço onde a minha margem de lucro ela é satisfatória, atende às minhas necessidades, como eu te falei, cada propriedade vai ter a sua, né? Uns vão estar mais capitalizados, outros não, e assim ele pode até gerir o quanto de risco ele pode tomar. Deveria ser o principal orientador, né, para o produtor. Esse para nós é o principal, e deveria ser. E deveria ser, e você né? ficar atento com isso. Então nós tínhamos essa visão, nós temos, né, essa visão de que nós olhamos margem de lucro. Então pouco importa se o café está R$500 ou R$2.500, tendo uma margem de lucro que cubra nossos custos, né? Nossos financiamentos, o que está relacionado também com o investimento dentro da fazenda. Perfeito. E claro, dando uma remuneração digna, né, para esse trabalho, Exato. que é também importantíssimo, né? Com certeza. É o suficiente. Então nós tomamos isso como norte e vamos nos posicionando. Eu concordo 100% que a venda... Eu digo que a venda a termo a participação no mercado futuro de maneira mais fácil para o produtor. Né? Ela está dentro da cooperativa, né? Que é um lugar seguro, que o produtor às vezes já tem uma relação de muitos anos. Se o produtor tivesse ideia daquilo que as cooperativas precisam fazer para, na verdade, oferecer aquela ferramenta para ele de uma maneira tão fácil. Fácil, né? Né? Com tudo escrito no documento, assinado pelas partes. E outra coisa, é muito arroz com feijão, né? Você chegou ali, vendeu, você já sabe como que vai ser o acompanhamento do negócio, né? Perfeito. Eu concordo com você que o entendimento sobre essa ferramenta ela é meio confusa, vamos dizer assim, né? Para não falar que se usa de uma maneira equivocada. Ela é confusa esse entendimento. É uma ferramenta muito boa desde que você saiba usar. Né? Então, o produtor, como o nome diz, ele é produtor, ele não é especulador. Exato. Né? Então, o produtor tem que proteger a margem dele, correto? Então, o que ele tem que fazer? Primeiramente, né, tem que, de maneira simples, no caderninho, ter ali seu custo de produção, né, entender ali, senão ele não vai saber qual é a margem dele. Né? Claro, almejando também o investimento que ele quer fazer, as coisas que ele quer ter, para onde ele quer ir. E acessar assim, essa ferramenta de uma maneira assim, de preservar uma renda mínima que cubra os seus custos, né, que não te tire fora do mercado. Nós lá, por exemplo, varia muito de cada ano. Então tem muitas variáveis, né? A produtividade daquele ano. Né? Então, por exemplo, nós não travamos mais do que 30%, 35%. É uma estratégia. E a gente sempre trabalha com margens mais abaixo. Vamos supor, o agrônomo falou que eu vou produzir 1.000 sacas, eu já jogo lá nos 700, 800, para não ter risco. Uma margem, uma gordurinha. Você não sabe como que vai ser o inverno, se vai ser chuvoso, o que vai ser rendimento de café. Se tem uma chuva de granizo. Exatamente. Se vai vir geada ou não. Exatamente. Então, hoje eu não sei gerir a fazenda
sem fazer mercado futuro. Não sei. De verdade, eu não sei. Porque é um bastião que eu tenho ali, entendeu? Que eu me fixei num ponto onde eu sei que eu vou receber aquele dinheiro numa data específica, que eu tenho que entregar um café de uma qualidade específica. Está muito claro. E aquilo me dá um lugar, né, para eu poder trabalhar o que está em volta, né? Você consegue se planejar melhor, se planejar né? melhor. E assim, o produtor tem que entender também, assim, sempre existe uma dor de cotovelo, assim, quando o cara trava lá, por exemplo, sei lá, R$1.000, o café foi a 2.000. Essa aí é a pior dor. Isso acontece. Mas tem que entender que, assim, você travou o preço naquele dia, virou a página, então outro dia, amanhã outro dia. E de verdade, eu faço as travas e eu espero que o café exploda. Bacana. Eu quero que ele vá muito mais. Qual que é o percentual que vocês travam? 30%, 35%. 30%. Então nós estamos falando aí que está sobrando 70%. Sim. Eu digo 30%, 35% por causa Mas pode acontecer, vamos né? lá. Na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, aí, produtor, quem está nos escutando, viu? Pode, na verdade, interpretar das duas formas. Está sobrando 65%. Exatamente. Ou seja, você tem que torcer para o mercado subir. Não, tem que explodir esse mercado. Pensa bem se o mercado cair. Faz uma conta de padeiro aí. Né? Pega um papelzinho e faz a conta. Sim. Eu travei 30, sobrou 70. Se o mercado cair, me piora as médias. Muito pior. Não é verdade? Exatamente. Se o mercado subir, melhora as médias. Isso aí, né? Qualquer criança sabe fazer essa conta fácil, né, Rafael? É muito importante isso, Leandro. E claro, aí você pode me perguntar, mas em que momento você faz a trava? E aí esse é onde o mercado, o conhecimento do mercado, do gráfico, né, seja não só os fundamentos, mas o gráfico, né, pode nos apontar um lugar interessante. Então, por exemplo, nós atingimos agora 2 topos ali, um tempo próximo, né? Estamos falando de gráfico, pessoal. De gráfico, Nós tivemos lá 420 alguma coisa e depois ele ameaçou cair, teve um repique nos 416, se eu não me engano. Bacana, foi isso mesmo. Então, assim, nós encontramos um lugar de resistência. Pode subir mais? Pode, mas a gente já está dando um sinal que ali é um lugar de um ponto de venda. Um ponto de venda. Um ponto de venda. Então, ali é o momento de você ligar. E, na verdade, construindo suas médias. Isso, entender também que isso tem que ser de maneira parcelada. Então, não adianta diluída, você apostar, né? Não vai apostar todas as fichas. Principalmente em um ambiente, um momento que nós estamos lidando com muitas coisas novas, né? E muita volatilidade. Muita volatilidade, ou seja, essas situações que nós estamos vivendo no mercado de café são situações novas, São né? inéditas, né? Os nossos antepassados aí, as pessoas que nos antecederam, não viveram isso. Né? Não viveram. Então, ou seja, tomar muito cuidado, muito caldo de galinha, né? Sim. Né? Muita cautela, em outras palavras, para os próximos passos. Exatamente. Então, como que nós fazemos lá, Leandro? Então, nós temos nossos compromissos financeiros, né? Nós sabemos onde nós queremos chegar com a fazenda, então onde os investimentos são necessários, que nem renovação de lavoura, enfim. Nós colocamos isso num papel, né? E aí sim nós vamos entrar no mercado de maneira gradual, né? De maneira em doses homeopáticas, né? Então, teve lá 416, vamos lá, faz um pouquinho. O mercado subiu mais, encontrou um ponto de resistência, faz mais um pouquinho. Vai participando do mercado. E o que você falou, o importante é você fazer uma média boa. É muito difícil você acertar numa única tacada o ponto perfeito de venda. Isso é muito difícil. Rafael, a gente que está todo impossível. dia no mercado, opera volume, está negociando todos os dias. A gente não acerta, cara. Não acerta. Não tem como. Não tem como. Então, quando você tem um prazo maior e você dividir essas vendas, você tem uma chance maior de acertar. Exatamente. Não acertar o olho do mosquito, digamos assim, mas você vai acertar muitas vezes lá em cima. Né? Então, assim, entre você vender no topo do gráfico ou no fundo do gráfico, melhor mais próximo do topo, né? Exatamente. Então, isso é o que nós fazemos. Ao menos que a gente tenha uma situação que foi até esse ano para nós, que era um preço que para nós estava muito bom. E aí nós também precisávamos desenvolver outras coisas. Então eu precisava ter essa segurança. Você precisava garantir para tomar outras decisões. Uhum. Então a gente chegou nesse preço, esse preço veio. Travei lá meus 30% de uma vez só, não recomendo. Por uma questão pontual, uma situação que pedia aquela estratégia. Esse ano teve que ser dessa maneira. Uhum. Porque eu precisava resolver isso para tomar outras decisões. E que eram importantes também. Mas também vem também no conhecimento já de alguns anos, acompanhando o gráfico e acompanhando todo o mercado. Então, ou seja, nós estamos falando aqui que o Rafael tem
acompanhamento de mercado, faz acompanhamento de mercado, tem governança na propriedade, perfeito? Tem uma estratégia definida, ou seja, sabe aonde quer chegar, qual é o objetivo e está, na verdade, seguindo uma estratégia e faz, na verdade, aí, faz valer essa estratégia através da participação no mercado. Tem que participar. O dinheiro o lucro só é lucro quando você vende o café, né? É quando você realiza. Você realiza, né? É, exatamente. Então isso é muito importante. Tem que ter essa disciplina. O que eu mais senti, Leandro, nisso tudo, que me pesou bastante foi a disciplina. Às vezes isso aconteceu comigo, quase todo ano acontece isso comigo. A gente fica muito incomodado, muito amolado com essa situação, né? O ano passado foi bem difícil para mim, porque eu botei eu fiz uma leitura do que o mercado poderia acontecer e não tive disciplina para manter minha posição. Isso me custou algum dinheiro. Porque no fim eu estava certo, só que faltou confiança ali, faltou disciplina mesmo de manter, né, de segurar ali. Porque o mercado ele é volátil, então às vezes ele foge um pouquinho ali de onde você acha que ele ia segurar, mas isso não quer dizer que mudou uma tendência, né? Você tem que ter muito estômago, né, para acompanhar, né? Eu que o diga. Então a disciplina é muito importante, disciplina de vender parcelado, disciplina em você manter ali uma porcentagem que você não vai faltar em honrar aquele compromisso, ter disciplina de acompanhar. Então, assim, a disciplina ela é muito importante. Muito importante. Bom. Rafael, muito bom conversar com você. Foi ótimo esse bate-papo nosso. Eu tenho certeza que foi um bate-papo também esclarecedor para os produtores, para as produtoras aí que estão nos assistindo. Nós agregamos valor hoje ao produtor rural. Espero que sim. Hoje foi um momento aí, meia hora, 40 minutos que nós passamos aqui falando sobre essa forma operacional, né? Essa forma de acessar o mercado, que eu tenho certeza que o produtor vai ganhar muito aí assistindo este momento. Nós gostaríamos de agradecer aí aos nossos apoiadores, né? Copervaz, Lois Dreyfus, tá certo? Que está, na verdade, apoiando este trabalho, essa iniciativa aqui do Café na Pauta, com a Minas FM. É um trabalho que vem trazendo só gente boa para cá e a gente está conseguindo, na verdade, levar informação aí para o homem do campo e para a mulher do campo, tá? Te agradeço muito, Rafael. Portas abertas aqui para você, tá? Aqui nós temos um mimo, né? Um mimo aqui da Copervaz, um kit. Espero que você faça muito obrigado, Leandro. Bom proveito aí. Com certeza. Desse mimo da Copervaz. Leandro, posso deixar um recado para o produtor? Por favor, meu amigo. Vou até olhar aqui para a câmera. Aqui, produtor, não tenha vergonha de buscar esse conhecimento, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Eu mesmo passei por isso por um certo momento. Não acho que isso é um bicho de 7 cabeças. Não é. Vá atrás. É isso aí. Não tenha medo de você não souber. Né? Ninguém nasce sabendo tudo. Isso é muito importante. É um divisor de águas quando a gente fala de futuro de uma fazenda de café nos dias atuais. Né? Nos dias atuais. É isso. Fechou. Recadaço. Obrigado. Tá doido. Tenho certeza que vocês entenderam o recado do Rafael aí, né? É isso. Se eu tivesse ouvido alguém me falado isso 5 anos atrás, ia ter me ajudado bastante, cara. Pois é isso mesmo. Gostaríamos também de deixar aí os nossos contatos. Não é isso, Fabão? Vamos deixar os nossos contatos aí, ó. Para você que gostou, que nos assistiu, quer fazer perguntas, quer inclusive deixar perguntas aí para o Rafael. Às vezes tem alguma curiosidade a respeito aí da atividade dele, do modo como ele opera, como ele administra a fazenda, o dia a dia no mercado. Anotem o nosso WhatsApp. Ele é 935, né? 99907-5308. Nas redes sociais nós temos o Instagram, Café na Pauta Oficial. Gente, um grande abraço. Rafael, um abração. Obrigado, Te espero aqui mais vezes. Estamos sempre disponíveis aí. Muito obrigado. Um abraço. Café na Pauta, agregando valor ao produtor e à produtora rural. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.